Seja bem-vindo e bem-vinda, os eleitos, a análise aos temas políticos que marcaram a semana. Hoje vamos falar do aumento do salário mínimo nacional e, claro está, do Orçamento do Estado para 2025. São nossos convidados Alfredo Maia, deputado do PCP, e também Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS. Bem-vindos a esta edição. Vou começar por si, Tiago Barbosa Ribeiro, se me permite, e começamos por falar do aumento do salário mínimo. 860 euros é a proposta do Governo para o próximo ano, acima daquilo que era a previsão do anterior Governo, ainda do Partido Socialista. Parece um valor razoável, aquele que é apresentado, e que fará parte de um acordo na concertação social que será assinado amanhã entre o Governo e os parceiros. Bom, boa noite, João. Um cumprimento a todos, ao Alfredo Maia, quem nos ouve. E já agora parabéns ao Porto Canal, que fez ontem 18 anos, se não estou em erro. Atingiu a maioridade. Relativamente à questão do salário mínimo, ao longo dos últimos anos, os governos do Partido Socialista têm vindo a valorizar e aumentar os rendimentos. Ao contrário de uma certa narrativa que foi utilizada durante a campanha eleitoral pela direita, aquilo que nós sabemos é que ao longo dos últimos 8 anos o salário mínimo aumentou mais de 50% e o salário médio aumentou mais de 30%. Isto são factos que constam daquilo que foram os aumentos concretizados ao longo dos últimos anos. E o que o Governo da AD está neste momento a fazer é, de certa forma, a dar continuidade ao trabalho que estava a ser feito pelo Partido Socialista, nomeadamente no âmbito do acordo de rendimentos, cujos detalhes, nomeadamente ao nível daquilo que será feito na concertação social, ainda não temos, porque será apenas assinado amanhã e, neste momento, tanto quanto sei, os parceiros sociais ainda estão a analisar de uma forma geral aquilo que foi proposto e, portanto, o que me parece importante é que nós consigamos continuar a perceber aquilo que é a evolução da economia, a evolução da inflação e, naturalmente, procurar ajustar os indicadores de aumentos de salários para continuar a progredir e a aumentar os salários no país e, portanto, é um caminho que o PS iniciou e é um caminho com o qual estruturalmente estamos de acordo. Naturalmente depois podemos discutir os valores. Os salários em Portugal globalmente continuam a ser baixos, não está em causa, mas é um esforço que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos e que neste momento o Governo tem mais do que a obrigação de continuar a fazer no âmbito do salário mínimo. Devo dizer que é uma mudança também paradigmática no âmbito daquilo que têm sido as propostas da AD ou do PSD relativamente a esta matéria, porque eu lembro-me que não houve nenhum aumento do salário mínimo que tenha sido feito ao longo dos últimos anos que não tivesse merecido a contestação por parte do PSD. Aliás, por parte de Luís Montenegro, quando era líder parlamentar do PSD. O PSD criticou, dizendo que, na altura, qualquer aumento de salário mínimo iria provocar o aumento do desemprego, iria provocar problemas na economia. Bom, aparentemente, ou estarão em pré-campanha ou já se renderam àquilo que foi a política de valorização salarial que herdaram. Este não tem sido um dos temas em debate entre PS e PSD nas negociações do Orçamento do Estado, já falaremos mais à frente. Sim. E aprofundaremos esse tema. Olhando ainda para esta questão do salário mínimo, apesar dessa concordância com o valor e com aquilo que é possível fazer neste momento, alguns especialistas têm alertado aqui para o problema do salário mínimo se estar a aproximar do salário médio, se estar a aproximar demais do salário médio em Portugal. Essa é uma questão que preocupa o Partido Socialista. Sim, nós para sermos sérios nesta matéria, nós temos um problema de salários em Portugal. Tem a ver com a nossa especialização produtiva, tem a ver também com o tipo de empresas que temos, tem a ver com, enfim, é um fenómeno multidimensional. O que nós precisamos verdadeiramente é de procurar a valorização dos salários através de diferentes mecanismos. O salário mínimo é apenas um desses mecanismos. Enfim, nós sabemos por tese económica e por experiência concreta que o aumento do salário mínimo tem um efeito de bola de neve, assim se chama mesmo na gíria económica, relativamente aos outros salários. Naturalmente que quando nós aumentamos o salário mínimo na proporção que temos aumentado, e eu referi há pouco que o salário mínimo aumentou 50% e o salário médio aumentou 32%, nós temos visto o aumento também do salário médio. O aumento do salário médio não pode ser decretado. O aumento do salário médio pode ser negociado, por exemplo, ao nível da contratação coletiva, ao nível daquilo que é a valorização do diálogo social, ao nível do reforço também daquilo que são os representantes e o esforço que foi feito, por exemplo, no âmbito da agenda do trabalho digno para reforçar aquilo que é o diálogo social dentro e fora das empresas e, portanto, esse é um caminho que tem que ser feito e tem que haver uma política de valorização dos rendimentos de médio prazo. Foi isso que nós fizemos com a concertação social, foi isso que o anterior governo fez, um acordo de médio prazo para a valorização dos rendimentos. Aliás, aparentemente, insisto, porque neste momento ainda precisamos de ter esses detalhes, não houve sequer mexida nessas previsões de aumento do salário médio naquilo que é o compromisso por parte das empresas e o Estado, em si mesmo, também tem que dar esse exemplo e procurar puxar pelos salários e dar
dar esse exemplo ao setor privado. Portanto, quando nós ouvimos em campanha eleitoral, enfim, o atual Primeiro-Ministro com uma varinha mágica dizer que ia resolver os problemas dos salários, dos impostos, já agora do SNS e todos os outros, naturalmente isso não é verdade, porque não é possível resolver problemas salariais que estão herdados de há muitos anos, que têm a ver com o padrão de especialização produtiva da nossa economia, de um dia para o outro. Aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos é positivo, temos que continuar a progredir e ir mais longe, parece-me evidente. Alfredo Maia, a CGTP, um dos parceiros que provavelmente amanhã não vai participar na assinatura deste acordo, defende um salário mínimo de 1.000 euros já no início de 2025. Esse seria o valor que o PCP também, de certa forma, acharia aceitável para o salário mínimo nesta altura? Boa noite, muito obrigado. Boa noite a ambos. Também subscrevo as felicitações ao Porto Canal pela maioridade que atingiu. Longa vida. Bom, relativamente à questão do valor dos 1.000 euros, é preciso salientar que o PCP já propunha 1.000 euros para o ano que ainda está em curso. E não pedimos nada que não possa ser realizado. Em Espanha é bastante superior aos 1.000 euros já. E, portanto, aliás, é interessante que o PSD, o governo AD, se comprometa com o objetivo dos 1.023 euros em 2028, que foi exatamente o valor do salário mínimo nacional em Espanha no ano passado. Ora, mas é preciso também salientar o seguinte, é que em relação ao valor que pelos vistos vai ser acordado, dos 870 euros, é que ele mesmo assim está numa trajetória descendente em relação ao que foi, ao que vinha sendo o valor da atualização. Vejamos, o ano passado 60 euros, o que foi decidido o ano passado, este ano 50, no ano anterior 55. É preciso também recordar que o valor que o governo decretou, o anterior governo decretou, foi superior ao que estava acordado com os parceiros sociais. O que é positivo. Para nós é insuficiente. Quando mais de 62% dos trabalhadores portugueses oferem salários brutos inferiores a 1.000 euros, e quando mais de 42% dos trabalhadores oferem o salário mínimo nacional, significa que algo está mal e que não é possível responder aos problemas do dia-a-dia. E se nos perguntam, mas é possível? Basta olhar para os lucros astronómicos e por amostragem dos principais grupos económicos, e nós temos feito as contas a 19, que tiveram só nos primeiros 6 meses deste ano um lucro de 32,5 milhões de euros por dia. Por dia, o que é já muito superior ao lucro de 28 milhões por dia que se registou no ano passado. Bom, e o que é que isto significa? Significa que há condições para aumentar o salário mínimo para os 1.000 euros e já agora também aumentar em 15% a generalidade dos salários em pelo menos 150 euros. E há condições para isso. Vejamos, o impacto desta atualização dos 150 euros para todos os trabalhadores é de apenas 2,5% no total dos custos para as microempresas. Quando compararmos este aumento com o que tem acontecido em termos das rendas, em termos das prestações bancárias, em termos da alimentação, concluímos facilmente que sim, há condições para aumentar e mais, é que é absolutamente indispensável melhorar os salários dos trabalhadores, porque assim não vai lá. Assim nós vamos perpetuar um modelo económico baseado em baixos salários e vamos continuar a fustigar a economia, designadamente ao nível do consumo interno. Se tivermos orçamento aprovado, teremos 870 euros, senão não chegaremos a esse valor. Olhando para aquilo também que são estas negociações que estão a decorrer, têm estado muito centradas em duas medidas, nomeadamente no debate entre o PS e o PSD, a questão do IRC e depois o IRS para os mais jovens. Na sua opinião e na opinião do PCP, esta questão do aumento do salário mínimo é até mais essencial do que essa discussão em torno do IRS e do IRC? Não,
Sem dúvida que os temas que o Partido Socialista coloca sobre a mesa como exigência para o acordo são importantes. Nós também não concordamos com essas medidas. Não. Aliás, temos denunciado este percurso de borlas fiscais para as empresas e agora vem aí mais uma. Aliás, as notícias que têm sido publicadas nos últimos tempos relativamente à compensação para o patronato pelo aumento do salário mínimo e do salário médio, enfim, embora o salário médio seja um indicador que não é muito razoável na medida em que ele tenha em conta tanto o valor mais baixo como o do Presidente do Conselho de Administração e basta aumentar mais não sei quanto aos gestores para o valor do salário médio aumentar. Portanto, é um instrumento completamente, um indicador completamente artificial que nós não valorizamos. Mas indo ao ponto, sim, nós temos de ter mais justiça fiscal. Os trabalhadores têm de pagar menos impostos, e sobretudo aqueles que oferem rendimentos mais baixos, é preciso taxar mais as grandes fortunas e, sobretudo, taxar os recursos financeiros, são muitos milhões, são muitos milhares de milhões, que todos os anos são drenados para paraísos fiscais. Essas medidas é que são fundamentais, assim como aqueles que têm rendimentos muito altos devem pagar mais. Em relação ao IRC, temos denunciado, não concordamos, antes pelo contrário, com este afã de dar borlas fiscais ao patronato com a redução do IRC e outros instrumentos. Mas é preciso também dizer o seguinte, é que o orçamento do Estado, além destas medidas que são importantes, tem ter respostas também para problemas fundamentais que se colocam todos os dias à vida das pessoas. É preciso mais e melhores escolas públicas, uma rede pública de creches, uma rede pública de lares. É preciso aumentar as pensões de reforma. Repare, mais de 70% dos pensionistas oferem pensões inferiores a 500 euros. O que é uma infâmia. É verdadeiramente uma infâmia, tendo em conta quem trabalhou. E, naturalmente, aumentar os salários da função pública em geral e, em particular, de alguns grupos profissionais que têm sido penalizados ao longo da sua vida. Muito bem, Tiago Barbosa Ribeiro, olhando para o Orçamento do Estado e para estas duas medidas que têm estado no centro da agenda de discussão, quer o IRS jovem, quer o IRC, estamos mais longe de um acordo entre o PS e o PSD depois daquele encontro de Pedro Nuno Santos com o Luís Montenegro e depois das exigências que o secretário-geral do PS levou para a reunião? Bom, o que nós temos assistido ao longo das últimas semanas, eu diria, desde a tomada de posse deste governo, é um governo que está em campanha, ou que está em pré-campanha, antecipando aquilo que mais quer, que são eleições antecipadas. O que nós temos ao longo das últimas semanas também é, de forma muito clara, o secretário-geral do Partido Socialista ter dito, reiteradamente, que existem duas medidas em concreto. Naturalmente, nós não concordamos com a globalidade das medidas que estarão num hipotético orçamento do Estado, que neste momento desconhecemos, aliás, da AD, por exemplo, ao nível das políticas para a área da saúde, entre outras, mas que existem duas em concreto que nós não poderíamos aceitar e explicamos porquê. O designado IRS jovem, no modelo da AD, e uma redução transversal do IRC, do Imposto sobre os Lucros das Empresas. Isto foi sempre dito, nunca foi dito outra coisa. Eu hoje pude ouvir o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, com ar compungido na abertura das jornadas parlamentares do PSD e do CDS, dizendo que, enfim, que o PS esteve a encenar ao longo do último mês e meio porque afinal havia duas medidas que não aceitavam. Ora, eu desafio Hugo Soares e qualquer pessoa que nos esteja a assistir a este debate que nos diga quando é que o PS disse outra coisa que não fosse esta. Foi sempre isto que foi dito ao longo dos últimos tempos, incluindo... O PSD defende que o PS nunca disse que essas medidas não seriam sequer modeladas. Mas foi exatamente isso que o PS disse. Não aceitamos sequer a modelação dessas medidas. O PS não aceita essas medidas e explicou porque, aliás, o Secretário-Geral do PS, em agosto ainda em Tomar, estava lá assistindo na rentrée do Partido Socialista, disse exatamente a mesma coisa. E, portanto, essas são, chamemos linhas vermelhas, chamemos o que quisermos, são duas medidas que o PS não aceita e não aceita por essas duas medidas, por razões que são atendíveis e eu explico-as. Em primeiro lugar, IRS jovem, a medida tal como ela está apresentada na AD, aliás, será provavelmente inconstitucional,
porque o IRS não pode ser discriminado em função da idade, no nosso modelo, mas descontando esse pequeno grande detalhe da inconstitucionalidade, que terá que ser analisado posteriormente, caso a medida venha a ser implementada, nós temos uma medida que é profundamente injusta. Nós temos uma medida que é regressiva, temos uma medida que vai prejudicar, não vai beneficiar, vai prejudicar quem ganha salários até 1.500 euros, que são a esmagadora maioria dos jovens portugueses, que ganham salários até 1.000 euros. E, portanto, se temos uma medida para o IRS jovem que vai custar cerca de 1.500 milhões de euros, números redondos, enfim, e que vai prejudicar aqueles que são a esmagadora maioria dos trabalhadores jovens em Portugal, é uma medida que é incorreta, é uma medida que é injusta, é uma medida que não faz sentido. Por outro lado, esta medida vai também provocar sérios problemas dentro das empresas. Nós imaginemos um trabalhador que tenha 35 anos e um trabalhador que tenha 36 anos. Um até pode ser uma chefia do outro trabalhador. E vai ganhar menos 2.000, menos 3.000, menos 4.000 euros em função daquilo que é uma isenção fiscal por um escalão etário que vai acabar no ano seguinte. Isto não faz qualquer sentido do ponto de vista nem da justiça fiscal, nem do ponto de vista da gestão das empresas. Mas quando o PS diz que não aceita sequer negociar essas medidas, ou seja, modelá-las, não está a ser radical e inflexível, não, como diz Luís Montenegro? Não, de forma alguma. Não há nenhum radicalismo naquilo que é uma explicitação lógica de uma medida que não faz qualquer sentido, que já foi criticada, aliás, por confederações patronais, que foi criticada pelo Conselho de Finanças Públicas, dizendo que só a medida do IRS jovem vai provocar déficit orçamental a 3 anos, que é uma medida que não faz qualquer sentido do ponto de vista da fixação dos jovens e que nem sequer se dirige à esmagadora maioria dos jovens, é uma pequena minoria. Portanto, essa medida é profundamente injusta, não faz sentido. IRS jovem profundamente injusto e há quem diga que o Governo, e era o IRC que queria também... E eu explico também a nossa discordância com o IRC. Queria também ouvi sobre o IRC. Há quem diga que o Governo, em última linha, poderá deixar cair o IRS jovem até por causa da inconstitucionalidade, mas depois sobra o IRC e, pelo que sabemos, fará parte do acordo de concertação social que amanhã, esta terça-feira, será assinado. Portanto, o Governo, à partida, quer dizer, não vai abdicar de uma promessa eleitoral. O PS está a pisar a tal linha vermelha? Não, o PS não está a pisar a linha vermelha. As promessas eleitorais ou os compromissos eleitorais da AD não valem mais que os compromissos eleitorais do PS. E, portanto, os eleitores que votaram no Partido Socialista votaram num determinado programa. Aliás, elegeram o mesmo número de deputados do PSD. O PS tem 78 deputados, o PSD tem 78 deputados. E os compromissos eleitorais do PS não podem ser mais nem menos desvalorizados do que os compromissos eleitorais do PSD. O PSD, neste momento, está a governar. Está a governar e tem que encontrar as condições de governabilidade no seio daquilo que é o enquadramento parlamentar. A questão é que o chumbo do orçamento, Tiago Barbosa Ribeiro, eventualmente poderá trazer consequências. Uma delas, eleições antecipadas. Bom, essa é uma decisão que não cabe ao PS, não será pelo PS que haverá eleições antecipadas, porque o PS já explicitou quais são duas condições entre centenas ou milhares de elas que estarão no Orçamento do Estado para não aprovar o Orçamento do Estado. Como é que é possível um governo queira negociar com o maior partido da oposição, vá apresentar aos parceiros sociais precisamente uma das medidas que sabe de antemão que não será aceito pelo maior partido da oposição? Isto não é de quem quer negociar. E porquê é que nós não aceitamos uma baixa transversal do IRC? Uma vez mais porque ela não faz qualquer sentido. O IRC são impostos sobre os lucros das empresas. Quem paga, neste momento, lucros sobre os seus, impostos sobre os seus lucros são as grandes empresas. Exemplo prático, a banca, a grande distribuição ou as elétricas, por exemplo. Não são as PMEs, não são as microempresas. Essas empresas que têm lucro já podem abatê-los em função de reinvestimento produtivo, em função de prémio salarial, em função de várias medidas que, aliás, foram implementadas pelo Partido Socialista no sentido de estimular a capitalização das empresas, o investimento, enfim, várias dimensões que já podem existir para abater precisamente parte desses lucros. O que o Governo quer fazer é dizer que vai abdicar de receita fiscal, cerca de 1.500 milhões de euros, vezes todos os anos em que essa medida seja aplicada, em função dos impostos sobre os lucros das empresas, dizendo uma espécie de pensamento mágico, que não existe em lado nenhum do mundo, dizendo que porque baixamos os impostos sobre os lucros aos acionistas de um banco, que os salários desse banco vão aumentar. Isto não faz qualquer sentido. Isto não faz qualquer sentido porque isto desafia a teoria económica, isto sim é radicalismo, é ideologia liberal, que é colocada em cima de 1.500 milhões de euros para testarmos uma medida que faz parte dos compromissos do PSD. Eu creio que a explicação está clara. O que me fica aqui a faltar a entender é em que é que ficamos, não é? Porque o Presidente da República tem alertado para uma crise política no caso de um chumbo do Orçamento do Estado. Parece-me que os portugueses não querem novas eleições. Isso não sabemos.
Isso parece-me que... Não sei se querem, se não querem, não sei. O que eu quero dizer é que o PS não quer eleições. O PS não... Esta questão não se pode colocar... Mas pôs aqui duas condições difíceis de... Não são, mas são difíceis porquê? Da parte do Governo de abdicar, não é? Mas são difíceis porque faziam parte do programa eleitoral da AD. Sim, e não faziam parte do programa eleitoral do PS. E, portanto, o PS não existe para suportar um governo da AD. E, portanto, se existem medidas que estão no programa da AD que são estruturais do pensamento da AD, existem outras que são estruturais do pensamento do PS. Uma baixa transversal de lucros dos impostos sobre os lucros das empresas é contraditório com os princípios que o PS defende e entende que devem ser aplicados na justiça fiscal do país. Nós precisamos desse dinheiro para aplicar noutras áreas, na valorização salarial, na valorização das pensões, no investimento público ou para baixar de forma mais lógica os impostos sobre o trabalho. Eu relembro que foi por causa do governo do Partido Socialista que nós conseguimos baixar 1.300 milhões de euros ao IRS que está a ser pago este ano, e se temos este mês e no próximo uma redução de impostos em função daquilo que foi o imposto da retenção a mais desde janeiro, tem a ver com uma proposta que foi feita na Assembleia da República pelo PS, que o PS e o CDS votaram contra. Luís Montenegro indicou no final também em declarações, já depois do final dessa reunião com Pedro Nuno Santos, que irá apresentar uma contraproposta ao Partido Socialista. Tem esperança de que poderá ainda ser possível chegar a um acordo? Pois, com certeza, essa esperança existe. Agora, um orçamento do Estado é uma negociação, para ser séria, é uma negociação morosa, é uma negociação demorada, com equipas que têm que estar a trabalhar em conjunto, e o Orçamento do Estado tem que ser entregue para a semana na Assembleia da República. E, portanto, eu insisto, o que está neste momento em cima da mesa parece muito claro, é que o Governo não quer chegar a um acordo. Aliás, eu hoje ouvi, basicamente, o Ministro da Agricultura quase insultar o Secretário-Geral do Partido Socialista, numa iniciativa que teve pública, que está noticiada. E, portanto, isto não é de quem quer chegar a um entendimento. Não é possível chegar a um entendimento quando nós temos o líder parlamentar do PSD a atacar o Partido Socialista, como fez hoje. Conta um pouco tempo a única hipótese para o PSD, e muito rapidamente, porque ainda tenho que ouvir o Alfredo Maia sobre esta matéria, poderá ser negociar com o Chega? Bom, o PS já tem essa tradição de negociar com o Chega, nomeadamente nos Açores, na Madeira. E o PS não se sentirá culpado nessa normalização? Culpado de quê? Numa normalização de uma negociação e de um orçamento aprovado com o Chega. O PS criticou muitas vezes e critica aquilo que são as medidas do Chega, as propostas do Chega. E continuaremos a criticar isso, não está em causa. Vamos lá ver. Mas está a empurrar, de certa forma, o PSD para essa negociação? Não está a empurrar o PSD para essa negociação. O PS apresentou um conjunto de condições para negociar o orçamento do Estado. O PSD tem que dizer se aceita ou não essas condições. É simples. É assim que as coisas funcionam numa negociação séria e toda a gente percebe isto. Quando o governo da AD é empossado pelo Sr. Presidente da República, ele olha certamente para o enquadramento parlamentar que existe e presumo que não tenha partido do princípio que o PS ia ser uma espécie de muleta do governo da AD durante 4 anos. E, portanto, certamente quando olha para a maioria parlamentar que considera que existe, eventualmente faz aquilo que fez nos Açores, na Madeira, enfim, que é um entendimento entre o PSD e o Chega. E esse entendimento não sei se vai existir, se não vai. Esse entendimento não pode existir por razões que sejam atribuídas ao Partido Socialista. O Partido Socialista apresentou um conjunto de condições. Cabe à AD entender se quer esse apoio. Alfredo Maia, o Tiago Barbosa Ribeiro dizia que não sabe se os portugueses querem ou não eleições antecipadas. Na perspectiva do PCP, o que é que será melhor? Um orçamento chumbado a eleições ou que o PS e o PSD possam chegar a um acordo? O que é melhor é mesmo um orçamento digno de respeito por todos nós. E é preciso também salientar o seguinte: o que está a acontecer é uma dramatização excessiva que tenha em vista um processo de chantagem completamente inaceitável. Porque, na verdade, o orçamento do Estado começa a ser negociado, ou começa a ser discutido, de facto, a partir do dia 10 de outubro. Porque a partir do dia 10 de outubro todos nós vamos olhar para o orçamento e fazer a sua análise e dizer: em relação a esta medida estamos de acordo, discordamos, temos uma contraproposta, etc. E, no decurso do processo de discussão do orçamento, veremos como é que todos os partidos se posicionam, incluindo os 2 maiores partidos. Mas se lá tivermos estas duas medidas do IRC e do IRS, o PS vai chumbar o orçamento? Veremos, não veremos, até ao lavar dos cestos e até ao fim da discussão do orçamento é vindima. Seria para Pedro Nuno Santos complicado se aprovasse o orçamento com essas medidas depois das declarações dos últimos dias. Mas porquê é que não alinhamos em dramatizações excessivas? Repare bem, o governo AD está a fazer a política que está
com o orçamento que é o orçamento do governo do PS. Sim ou não? É. Portanto, pelos vistos, não se sente muito desconfortável com isso. Pelos vistos, havia excedente para os aumentos. Não é? Não se sente muito desconfortável com isso. E por isso nós não devemos dramatizar nem alinhar nesta dramatização, sobretudo no que ela representa de chantagem inaceitável sobre os partidos, as pressões sobre os partidos. Inclui nessa chantagem e nessa pressão também o Presidente da República? Eu creio que ele próprio assumiu que é autor justamente desta dinâmica de pressão. E a tem justificado em função de um interesse público, de um interesse nacional. O interesse nacional é determinado não pelo Presidente da República, neste caso, mas pelo que a correlação de forças no Parlamento decidir. É assim que funciona a democracia. E foi por isso que os eleitores confiaram os mandatos a cada um de nós. Nós não podemos partir para uma discussão do orçamento previamente condicionados por uma apreciação subjetiva do que quer que seja o interesse nacional. Se o Sr. Presidente da República nos dá licença, cada um de nós é também capaz de analisar, interpretar e propor o que é o interesse nacional e, em função dessa apreciação e dessa posição, a discutir este instrumento. Nem de outra maneira pode ser. Agora, a questão é, este orçamento vai resolver os problemas da habitação? Vai resolver os problemas da educação? Temos de concluir. Vai resolver os problemas da agricultura? Estamos a atravessar problemas gravíssimos da agricultura. Não é? Suspeito Isto que tem que ser resolvido. Suspeito que voltaremos a falar do Orçamento de Estado em próximas edições dos Eleitos. Alfredo Maia, Tiago Barbosa Ribeiro, muito obrigado pela presença nesta edição. Assim também, muito obrigado por nos ter acompanhado e até à próxima.